Rapaz, que mundo doido. Que mundo doido. Mas eu acho que mais doido é o povo brasileiro. Preste atenção em tudo que você vai ver e ler e assistir e ouvir aqui. Preste muita atenção, porque você vai ter uma visão mais cidadã de toda essa situação e vai conseguir ter uma análise mais crítica e mais cidadã. Beleza? Olha só, vamos lá. Trump aplica tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Já vai pensando aí quais são os produtos brasileiros. Mas claro, né? Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva, curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Já vai dando seu joinha aí para que esse vídeo aqui chegue a mais pessoas, beleza? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui, eu trouxe um giro aqui de notícias que eu fui recolhendo ali, recortando, para que você tenha uma análise geral disso tudo aqui, beleza? Olha só, vai ser lindo ver empresários bolsonaristas que não queriam pagar 3,5% de IOF pagando 50% da tarifa do Trump. Olha esse, né? Parece que o Trump está conseguindo o impossível, unir os brasileiros para defender a soberania nacional. No Brasil, uma comissão da Câmara aprova uma moção de louvor, agradecendo, né? Obrigado, Trump, por tudo que você está fazendo, essa tarifa de 50% maravilhosa. Eduardo Bolsonaro pede para seguidores agradecerem Trump, né, após taxa imposta ao Brasil. O cara é tão doido que foi lá nas redes sociais dele, pediu para o povo ir lá nas redes sociais do Trump e agradecer, porque ele taxou em 50% os produtos brasileiros. E aí que o Brasil não se vergue, né, aos arreganhos de Trump, né, e que demonstre verdadeiramente que os brasileiros não vão ser aqui sabujos de um americano que envergonha a democracia. Vamos seguindo. Líderes bolsonaristas comemoram a vitória de Trump e agora impõem tarifa de 50%. Claro, o Tarcísio, que é o presidenciável aí do PL, do Bolsonaro, não, a culpa não é do Trump, não, a culpa não é do Bolsonaro nem do Eduardo Bolsonaro, a culpa é do Lula, tá? A culpa é do Lula, beleza? É isso que eles colocam. Bolsonaristas tiram sarro de brasileiros e comemoram tarifas de Trump contra o Brasil. Banco Central brasileiro está bem posicionado para lidar com o tarifaço de 50% anunciado pelo presidente americano. Com a Selic a 15, o país ainda se manterá atrativo para atrair capitais externos e o alto volume de reservas poderá ser usado para conter disfuncionalidades do mercado de câmbio. É aquilo, né, cara? A gente viu isso lá atrás e o Lula acabou se reelegendo por conta da crise, lembra? Teve uma crise lá em 2018, se não me engano, 2014. Lembra aí, gente? Quando foi a crise? 2008? Teve uma crise danada e Lula tinha guardado ali uma reserva tal, e foi mais ou menos essa história, e o cara foi reeleito apenas com essas cagadas do mercado externo. Tá aí, mais uma vez, o cara colocando. Lembrando, né, gente, que o Brasil está acostumado a lidar com esse tipo de situação de hiperinflação e tudo mais. Quem não está acostumado é os Estados Unidos, né? Que vai perder milho, óleo, carne. Vou chegar lá. Vamos lá, né? Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. César Calejão mandou aí na cara, né? É um traidor da pátria, né? Quem se diz patriota articulou para tarifar em 50% os produtos brasileiros. Governo Lula vê presente de Trump para a reaproximação com empresários. Os caras vão vendo. Fica comigo que eu vou falar um negócio com vocês e vocês vão refletir. Eduardo Bolsonaro chama a taxa de 50% dos Estados Unidos de tarifa morais e pede anistia em troca. Vou comentar não. Não vou não. Bancada ruralista defende diplomacia em resposta à taxa de 50% dos Estados Unidos. Bancada ruralista tá desesperada com a cagada que os bolsonaristas fizeram. Tá desesperada. Oposição diz que tarifaço de Trump desgasta o clã Bolsonaro e é tiro no pé. Aliados do governo Lula reagem às novas tarifas de Trump. Taxa Bolsonaro. E aí, né? Esse deputado federal aqui do Rio de Janeiro, muito ligado, é o capacho de Silas Malafaia, né? Esqueci o nome dele agora, gente. Depois vocês botam aí que eu esqueci o nome. Nem boto, nem perco tempo não. Bolsonaristas aprovam moção de louvor a Trump pouco antes do ataque comercial ao Brasil. Meus amigos. Tá aí nas redes sociais, maioria absoluta, tá? Nas redes sociais, maioria absoluta das postagens critica a tarifa de Trump e submissão dos bolsonaristas. Submissão do Brasil jamais, mas que os bolsonaristas já são submissos ao Donald Trump, isso ninguém tem dúvida, né, gente?
Submissão total. Não há patriotismo nenhum com relação a isso. Mas eu quero te trazer aqui uma boa notícia dentro disso tudo. Uma boa notícia para você. Esse aqui é o ranking do que mais os Estados Unidos compram da gente, tá? Óleo, né? Parte de petróleo aí. Minério. Produtos semi-manufaturados de ferro e aço, tá? Baixo carbono. Café não torrado, não descafeinado café. Carne. Ferro gusa. Celulose e óleos combustíveis, preparação de petróleo. Mas vou ficar aqui com, olha só, café e carne. Pensa comigo. Se você tinha um mercado, tá? Os Estados Unidos é o terceiro maior mercado do Brasil. O primeiro é a China. Então isso vai fazer com que a gente se reaproxime mais ainda da China. O segundo mercado mais relevante para o Brasil é a União Europeia. E Estados Unidos é o terceiro. Tá bom? Beleza? Beleza. Café e carne vai cair. Só que tem que escoar isso em algum lugar. Não vai conseguir escoar direto assim, sem acordo, nem na Europa e nem na China. Aonde vai parar esse café e essa carne bovina? Aonde essa picanha vai parar, meu amigo? Sim, vai parar na sua mesa. Tá ali, ó. 23 conto. Uma picanhazinha. R$ 23,99, ó. Sexta, sábado e domingo. Ou seja, gente, se você tem um excesso de produtos, você não pode escoar, não pode vender para fora, até por conta da tarifação, da tarifa alta de 50%, o que você faz? Escoa internamente. Muita oferta, preço diminui. Picanha mais barata. O que o Bolsonaro e o Donald Trump tá fazendo ao final de tudo? Reelegendo Lula. Só que eu quero te trazer aqui uma reflexão para a gente encerrar. Olha só. Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, patriota, Brasil acima de todos e Deus acima de todos. Vamos lutar pelo Brasil, por um Brasil livre. Mas vem cá, você trabalhador, já viu... Ah não, deixa eu completar. Aí você vê Lula, agora Lula vai vir com essa narrativa de Brasil soberano, o Brasil é soberano, não podemos nos curvar, um antidemocrata, não sei o quê, papapá, o cara não é dono do mundo, aquela coisa, toda aquela narrativa lenga-lenga que você já conhece, nós contra eles. Aí bota aí bolsonaristas e lulistas numa balança e me diga, eles defenderam a revisão do FGTS? Eles pagaram abono salarial em dia? Pelo contrário, cortaram e querem acabar com o abono salarial, corrigir o reajuste salário mínimo para baixo, derrubaram a revisão da vida toda. FGTS, saque aniversário, MP 1290, não vale de nada. Consignado CLT também já foi. Direitos trabalhistas, reforma da Previdência, esqueceu da reforma da Previdência de 2019, Bolsonaro? E a de Lula tá vindo aí. Por quê? Porque a bancada, o Centrão e os bolsonaristas querem encampar duas propostas. A primeira é desvincular a aposentadoria do salário mínimo, ou seja, sua aposentadoria não será mais obrigado, o governo não será mais obrigado a corrigir a sua aposentadoria nem pelo salário mínimo. E também querem acabar com a desvinculação na saúde e na educação. Além, é claro, de acabar com o abono salarial, FGTS, fundo de garantia e tudo mais. Você tem que... E olha só, bolsonaristas e lulistas estão nesse meio. E nessa história toda de ir para os Estados Unidos, sou perseguido, não sei o quê. Gente, isso não muda nada a tua vida. Você continua nessa situação. Reajuste salário mínimo menor, abono salarial será extinto, reforma da Previdência te arrebentando, FGTS sendo roubado, revisão da vida toda sendo roubada, destruída. E você aí, brigando por Lula e por Bolsonaro. Reflita, reflita. O fato é que, mais uma vez, o maior cabo eleitoral de Lula é Bolsonaro e seus filhos. Mais uma vez. Eu não vou nem entrar aqui na história de Nicolas Ferreira ou tantos outros escândalos aí que a gente está vendo. Mas o negócio é que você está percebendo que são todos da mesma laia. Não se interessam por você, não se interessam pelos seus direitos e enchem o rabo de dinheiro e ficam criando historiazinhas xadrez 3D apenas para ocupar seu tempo e torrar a sua paciência. E olha, haja paciência também para continuar sendo enganado por tantos idiotas como esses aí. Acorda, Brasil. É hora de fazer diferente.